podemos ouvir a voz do nosso Deus. Eu mesmo posso dizer que minha alma já está cheia da presença de Deus nesse local, porque quando nos reunimos aqui, nós sabemos que o nosso Deus fala de muitas maneiras aos nossos corações, amém? Por isso devemos sempre honrar o seu nome, enaltecer o seu nome, porque na sua presença há alegria para todo o povo de Deus. Queridos irmãos, vamos meditar aqui em Lucas capítulo 24, o verso 28 e o verso 29. Lucas capítulo 24, o verso 28 e o verso 29. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Vamos ler o 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Verso 31, meus irmãos. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Meus queridos irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra ontem, eu senti no meu coração, eu não posso descrever para os irmãos, mas algo do céu, e eu acredito que Deus separou para nós essa mensagem, ou tem muitas implicações que confortam a igreja de Deus, e não deixou de cair lágrimas nos meus olhos, e agradecer a Deus pela essa mensagem que Ele passou primeiramente para mim, e o conforto que Ele trouxe para mim. Meditaremos, meus irmãos, num tema proposto para essa noite: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Meus irmãos, essa história ou esse texto está embasado no contexto da ressurreição de Jesus. Nesse dia em específico, os discípulos, eles estavam, podemos dizer, com os nervos à flor da pele. Eram, meus irmãos, corações partidos, doloridos. Os discípulos que acompanharam Jesus, seguiam Jesus. Em 2 dias anteriores, eles viram Jesus ser crucificado, cerrado dentro do túmulo, e eles estavam aflitos, perplexos, tristes, abatidos. E quando lemos no capítulo 24, a partir do versículo 13, nós podemos meditar, meus irmãos, sobre 2 desses discípulos que estavam regressando de Jerusalém e iam para uma aldeia chamada Emaús, ou chamada de Emaús, que ficava a cerca de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém, segundo os historiadores. E eles iam conversando neste caminho. Agora imagine uma conversa, irmã Edith, num percurso de 12 quilômetros. Quantos assuntos não poderiam ser abordados ali? 12 quilômetros. 11 a 12 quilômetros. E ali a Bíblia descreve que eles iam conversando sobre os últimos acontecimentos de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ou os habitantes de Jerusalém, assim como os peregrinos que foram para lá, estavam estarrecidos com uma notícia que se fazia ciente em todos os lugares de Jerusalém, em todos os becos, em todas as vielas.
o Messias deles morreram. As autoridades romanas condenaram o homem que se dizia mestre, se dizia filho de Deus, agora está dentro do túmulo, e essa notícia fervilhava em todas as classes de pessoas em Jerusalém, e nesse contexto estavam os discípulos desolados, trancados, abatidos, e a Bíblia diz que 2 desses discípulos estavam indo por essa estrada, logo cedo pela manhã. Eles tiveram um choque, eles tiveram uma notícia que perturbou cada um deles. As mulheres logo cedo foram levar especiarias que elas tinham preparado para embalsamar o corpo de Jesus, para fazer ali o rito que era comum naquela sociedade, naquela época. E quando as mulheres chegam, ela notam que a pedra, a grande pedra que cobria a entrada daquele túmulo havia sido removida. E as mulheres ficaram agitadas, perplexas, umas contra as outras. E talvez ela pensava, alguém entrou ali e roubou o corpo do mestre. Alguns dos ladrões ou autoridade ou os judeus vieram aqui e tiraram e removeram o corpo do nosso mestre. Mas elas não se deram conta que já era o 3º dia, o dia que o Senhor Jesus disse que ressuscitaria. E logo cedo elas foram preparar, e é descrito aqui no livro de Lucas que aparecem 2 varões e faz uma pergunta, 2 anjos perguntam a ela: o que vocês estão procurando? A quem vocês procuram? O vivo no meio dos mortos? Jesus ressuscitou. E essas mulheres, apavoradas com aquilo, com esta visão, ela corre por demais discípulos que estavam abatidos, cabisbaixos, e ela diz: olha, nós fomos lá no sepulcro e vimos 2 anjos, e elas estavam confusas, amedrontadas, e eles disseram que Jesus ressuscitou, não está mais lá, e a gente viu esses anjos. Os discípulos incrédulos, com a sua dor extrema, e essa dor gerou neles incredulidade, e ele disseram: essas mulheres estão, elas estão sentindo a mesma dor que nós, mas portanto elas estão, confusas, elas talvez se enganaram. E Pedro corre lá, e quando Pedro vê o que as mulheres viram, não viu o anjo, mas vê o linho que Jesus cobriram o corpo de Jesus lá dobrado. E Pedro vê isso e volta e diz: olha, eu estou confuso porque eu fui lá no túmulo, não vi o que as mulheres disseram, mas o fato é que o túmulo está aberto e as vestes e o pano que a gente ornamentou Jesus está dobrado lá. E começou essa confusão, e eles disseram: então elas podem estar mentindo, como não podem estar mentindo, ela pode ser enganou, como não. E isso causou nos discípulos uma inquietação. E quando lemos aqui a partir do versículo 13, 2 desses discípulos que estavam ali presentes, no começo do dia, o texto fala que eles, deslocando-se para suas casas, com o coração triste, com o coração perturbado, e um perguntava ao outro, e um fazia questão de argumentar com o outro. O texto não explica aqui o que eles conversaram, mas por certo eles: como pode? Aqui eu vou fazer uma conjectura, meus irmãos, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que eles conversaram: como é que pode? A gente acreditou nele. Nós pensávamos aqui que ele ia rimir, agora estamos envergonhados. Todo o povo de Jerusalém está ciente que ele morreu, foi morto ali naquele túmulo. Jesus, como é que pode? Mas ele ensinava, e eu acredito que eles iam debatendo, entristecidos sobre isso. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus, ele vai de encontro a esses discípulos. Eles vão conversando nessa estrada, de repente Jesus aparece no meio deles, e Jesus acompanha eles nesse trajeto. E Jesus pergunta a ele: que palavras, no versículo 17 do capítulo 24,
e disse-lhe: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Ali eles não reconhecem o Senhor Jesus. Ali eles são ocultos dos olhos dele a pessoa de Jesus. E ele conversando, e não era de se admirar que ele permitisse que um estranho entrasse na sua conversa, porque essa também era uma prática dos judeus que caminhavam a certas distâncias e se encontravam com outros judeus. Ele fazia questão de inserir ele no grupo, isso era uma prática usual. E esses discípulos se voltam para Jesus e dizem o seguinte: por acaso você é o único peregrino aqui em Israel que não sabe os últimos acontecimentos que aconteceu aqui em Jerusalém, que só se fala em uma coisa? E Jesus, no versículo 19, perguntou: quais coisas aconteceram? E eles ali vai dizer, olha, versículo 21, ele vai dizer a partir do 20: como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação e à morte e o crucificaram. Agora veja em que sintonia esses discípulos estavam, em que pensamento eles estavam, no versículo 21. E nós esperávamos que ele o remisse, que fosse ele quem remisse Israel, mas agora com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aí eles começam dizendo no versículo 22: é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram, dizendo também que tinham visto uma visão de anjos que disse que ele vive. Agora veja, meus irmãos, que esse discurso destes homens, eles estavam baseados no entendimento errado deles, que Jesus ia ser o rei de Israel físico, que iria libertar Israel do poder dos romanos. Até esse momento, por incrível que pareça, depois de tudo que Jesus ensinou a ele, depois que Jesus havia predito sua morte, o tempo que ele passaria no túmulo e sua ressurreição, eles ainda estavam com esses pensamentos. Eles estavam com: já é o terceiro dia e nada. Nós estamos tristes porque a gente acreditava que ele ia sentar no trono de Davi e agora ele está morto. Os principais sacerdotes, os nossos líderes, mandaram que ele está morto. E a verdade que trago aqui, meus irmãos, é que Jesus se aproxima dos que estão desanimados. Jesus poderia simplesmente abandonar aqueles discípulos, mas o que o texto nos diz é que Jesus tomou a iniciativa de caminhar com eles, de ouvi-los, de entender o seu questionamento e trazê-los à razão. É verdade, irmãos, que muitas lutas, muitos momentos difíceis fazem que nós pensemos em parar, desistir da fé, desistir dos sonhos, da comunhão com Deus. Essas lutas, meus irmãos, muitas vezes elas nos atingem numa proporção que ultrapassa o nosso corpo, entra no espírito, e a gente diz: mas Jesus poderia fazer isso. Jesus me disse que ia fazer isso, e agora eu estou me sentindo tão angustiado que eu não sinto mais Jesus comigo. E essa razão que eu trago para os irmãos é que Jesus não abandona quando nós estamos desanimados. No Salmos 34, verso 18, a Bíblia diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm um coração
quebrantado e salva os do espírito oprimido. Então, o que eu posso analisar, meus irmãos, a partir deste enredo, é que a tristeza pode impedir a nossa visão espiritual. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque eles estavam andando no caminho da tristeza, da solidão, onde os sonhos deles, a partir do entendimento deles, tinham sido sepultados. Os judeus ganharam, os romanos ganharam, sepultaram o nosso mestre, mataram o nosso mestre, e a gente pensava que ele ia ser o rei de Israel, mas já é o terceiro dia e nada. Meus irmãos, e a verdade é que naquele dia, de manhã cedo, Jesus já havia ressuscitado e eles ainda carregavam a amargura de Jesus morto. Mas Jesus anda ao lado deles, conversando com eles. E Jesus pergunta quais os problemas, quais as notícias. E a verdade é que a dor que eles carregavam no seu coração, talvez a decepção de achar que tinha acreditado em palavras de um enganador. Disseram ele era um profeta, ele fez grandes obras, mas não enxergavam ele como filho de Deus. Não conseguiram entender a mensagem que Jesus passou para ele no período em que esteve com eles. Eles simplesmente achavam Jesus um profeta. Eles simplesmente achavam que Jesus era como os outros profetas. E essa tristeza impediu que eles reconhecessem Jesus no caminho. Quando olhamos, meus irmãos, para Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 7, ele vai dizer a razão pela qual nós somos guiados ou dirigidos neste caminho, porque não andamos por fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Os discípulos ali estavam tão sobrecarregados, meus irmãos, estavam amargurados a ponto de não reconhecer Jesus, que estava conversando e percorrendo aqueles quilômetros com ele. Mas se eu perguntar aos irmãos, abrindo parênteses, quantas vezes também nós, em nossos caminhos de aflição, a gente não duvida também de que Jesus está conosco. E muitas vezes Jesus fala através de uma criança, muitas vezes Jesus fala através de um hino, Jesus fala através de uma mensagem, Jesus fala através de um sonho, Jesus fala através da palavra, e a gente não acredita que a gente está entorpecido de dor. Nosso coração está muito machucado para a gente perceber Jesus. E eu posso dizer, meus irmãos, dentro desse texto que lemos, é que Jesus ouve e se importa com nossas dores. Jesus ouviu eles no caminho. Jesus perguntou, Jesus dialogou com eles. O que é isso que vos preocupa? Quais notícias têm perturbado o coração de vocês? Jesus pergunta para ele, quais as notícias que falam esses acontecimentos? Jesus se preocupou, Jesus ouviu o questionamento deles. O que é isso que vos preocupa? Quando Jesus pergunta quais notícias, isso não quer dizer que Jesus não sabia. Isso não quer dizer que Jesus não sabia do que se falava a respeito da sua morte. Mas note que Jesus, quando pergunta isso, não é porque ele não sabe, é porque ele dá a oportunidade de, através da oração, nos aproximarmos dele. A gente descobrir dele o seu ensinamento. Por isso que Jesus pergunta: quais são as notícias que têm amargurado a minha igreja? Quais são as notícias que têm amargurado as irmãs da MCM, os irmãos do HCA e todos os departamentos, todos os membros? Quais as notícias que estão angustiando vocês? E a Bíblia diz
que quando Jesus pergunta isso a eles são tomados, meus irmãos, então, de um calor. Quando Jesus vai conversando com ele, o coração dele vão ardendo, vão queimando, vai nascendo ali um foco de esperança. Alguém falava conosco outrora e os nossos corações ardiam. E eles ainda não se percebem que Jesus está vivo, caminhando com ele, mas o coração denunciava que Jesus estava falando com eles. Mas é verdade, meus irmãos, que esses momentos de incerteza, de insegurança, causam em nós ansiedade, causam em nós frustração, medo, pelo que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5 e 7, vai falar dessa nossa limitação, vai falar desse nosso defeito de se tornar ansioso em momentos de crise. E a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós ou de nós. Então Jesus ouviu, Jesus se importou com suas dores, e Jesus absorveu a ansiedade daqueles discípulos. E 12 quilômetros, 11 a 12 quilômetros, eles andando tristes, procurando razões, procurando explicações para entender, mas o coração estava triste. Agora Jesus traz, meus irmãos, um remédio para eles. E o remédio que Jesus traz para ele não era um remédio desconhecido para sanar aquela dor. A resposta de Jesus está no capítulo 24, no versículo 25 e 27. E disse-lhe: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começou com Moisés e por todos os profetas, e explicava-lhe o que se achava em todas as Escrituras. Meus irmãos, o que o Jesus estava dizendo para eles? Olha, eu ensinei a vocês que eu não surgi por um acaso, que eu não vim de repente, mas a minha história está desde o Velho Testamento, dizendo passo a passo qual seria a minha trajetória quando eu viesse para esse mundo. E desde Moisés até o último livro do Antigo Testamento apontava para Cristo, apontava para a sua missão e o que desencadearia na sua vida. Por exemplo, em Gênesis, a Bíblia vai dizer que ele era a descendência da mulher. Em Gênesis 22, ele era um sacrifício tipificado no sacrifício de Abraão. Isaac levou consigo algumas lenhas para ele mesmo ser morto, para ele mesmo ser oferecido em holocausto. Abraão, seu pai, o conduzia para o sacrifício, mas isso apontava para Cristo. Cristo não levou a madeira nos braços, mas levou a madeira onde? Nas costas. E qual era essa madeira que ele levava? A cruz do Calvário. E quem conduziu Jesus para a cruz? O próprio Pai. Então Deus, ele mostrou através desse exemplo do sacrifício de Isaac, que não foi sacrificado, mas apareceu um substituto. Isso apontava para Cristo, nosso substituto. Em Êxodo capítulo 12, vai dizer que Cristo era o Cordeiro Pascal. Em Números 21, a Bíblia vai dizer que é a serpente de bronze que foi levantada no deserto e curava todos que eram mordidos
significava Cristo na cruz do Calvário, que traria salvação a todos que crescem nele. Em Isaías 53, ele era o servo sofredor. O Messias rejeitado estava profetizado no Salmo 18. O Messias ressuscitado estava no Salmo 16. O Filho do Homem glorificado estava em Daniel capítulo 7. Muitos crentes, meus irmãos, vivem hoje derrotados, não porque eles não tenham fé, não porque eles não tenham momentos de comunhão com Deus, mas porque falta conhecimento das Escrituras. Porque se os discípulos se aplicassem nas Escrituras, eles iam entender que no terceiro dia Cristo ia ressuscitar, era uma das etapas que estava profetizada sobre ele. E era necessário que Cristo morresse. Era necessário que Cristo salvasse o povo do pecado e da morte através do seu sangue. Era necessário que depois da morte do terceiro dia ele ressuscitasse para dar garantia a todos quanto crescem no seu nome, não ficaria cerrado no túmulo, mas tinha certeza de vida eterna. Era necessário que Cristo morresse. Agora, meus irmãos, o diabo tem aprisionado muitas pessoas na dúvida, na descrença, na decepção, nas frustrações, por elas não entenderem e não se aplicarem às Escrituras sagradas. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, tem uma dura palavra: examinai as Escrituras, porque julgares ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam. Isso está em João. Em João capítulo 5, versículo 39, a obrigação do crente de examinar as Escrituras e encontrar nas Escrituras os motivos ou os parâmetros para a nossa salvação, encontrar nela o momento de nos agarrarmos com as promessas de Deus. Mas em Oséias capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... É dura essa palavra, né, irmão? A gente diz que a igreja de Deus é invencível, é indestrutível, que somos mais fortes, que as barreiras vão cair e que a igreja vai triunfar, e não deixa de ser verdade. Mas a análise do próprio Deus é que o meu povo está perdendo as batalhas, o meu povo está sendo dizimado porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento está nas Escrituras, como eu disse em João 5 e 39. Examinar não é ler, não é somente passar 1 minuto, 2 minutos, é examinar. É como se o médico legista vai fazer uma autópsia. Ele abre, ele examina as partes, ele faz exames, ele faz testes. Assim também nós cristãos temos de examinar as Escrituras. Por quê, meus irmãos? Porque toda a Escritura, ela aponta para uma direção. Desde o Novo Testamento até para Apocalipse, ela apontava para uma direção: Jesus Cristo. Toda a Bíblia, ela é sobre Jesus Cristo. Quando lemos Lucas 24 e 27, o centro das Escrituras não é o homem. Ainda que nesses dias que estamos vivendo na terra, esses últimos dias, o homem tem tentado usurpar Deus. Os homens querem glória, os homens querem aplausos, tronos, mas a Bíblia informa uma pessoa chamada Jesus Cristo. O centro das Escrituras é Jesus Cristo. Quando lemos as Escrituras, descobrimos isso, meus amados irmãos. E quando Jesus menciona para eles, desde o Velho Testamento, de Gênesis, passando ali por todos os livros, falando e apontando e dizendo: olha, aqui falava sobre mim. Aqui, nessa
nessa passagem de Salmos falava sobre mim. Aqui falava da traição, aqui falava da perseguição. E Jesus vai explicando, e o coração dele vai borbulhando, vai esquentando, o coração dele vai fervendo. E Jesus, ele mostrou que para esses homens o verdadeiro avivamento que produz essa ardência no coração é quando a palavra de Deus ela é aberta, ela é lida, ela é entendida, ela é exposta aos olhos das pessoas. O coração abre quando a palavra de Deus é exposta. Em Lucas 24:32, eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Que Deus permita, meus irmãos, que os nossos corações ardam, flamejem pela exposição da palavra de Deus. Que nós, crentes, possamos almejar conhecer Jesus através da sua palavra. Que nada neste mundo tire nossa atenção deste foco, a palavra de Deus. Vivemos num mundo hoje, meus irmãos, de movimentos estranhos. Vivemos hoje de muitas vezes circos dentro das igrejas, palhaçadas dentro de igrejas, palanques de atores, de atrizes, mercenários, adulterando a palavra de Deus e chamando isso de avivamento. A minha igreja é avivada. Ali, tal quanto tem um culto que os anjos descem, que os anjos vêm, falam com os irmãos, vai embora, e é tanto movimento, mas a Bíblia diz que o verdadeiro avivamento que flameja o coração do crente é quando a palavra de Deus ela é explicada. Quando a palavra de Deus é entendida e existe uma mudança na vida, no caráter, no andar. Não existe, meu irmão, um departamento que possa ficar de pé sem exposição da palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que produz a fé. A palavra de Deus é que vigora o crente para experimentar a verdadeira fé. Em Romanos capítulo 10 e o verso 17, a Bíblia diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu pedir para os irmãos levantar a palavra de Deus, o que vocês vão levantar aí? Então, um avivamento sadio, genuíno, que vai produzir fé, não é movimentos, não é distrações, é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fogo. A palavra de Deus é como um martelo que quebra pedras duras, rochas duras. Por isso que o coração deles estava sendo batidos, esmiuçados, como que queimando com fogo, porque isso já estava em Jeremias, capítulo 23 e o verso 29. Porventura, a minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Eu glorifico a Deus que um dia essa palavra ela quebrou o meu coração duro de pedra, e Ele me alcançou pela sua graça, e Ele me alcançou porque meu coração foi atraído a Jesus quando eu entendi que a palavra de Deus ela queima um coração embrutecido, entristecido, amargurado. A palavra de Deus purifica, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus ergue o homem da sarjeta. Eu glorifico a Deus nessa noite, eu glorifico ao Senhor porque eu vejo que a palavra de Deus ela é capaz de edificar vidas.
A palavra de Deus, somente a palavra de Deus, ela é eficaz para dar um novo nome a um homem sujo, a um homem que está na sarjeta do pecado. Agora, meus irmãos, outra verdade central que encontramos nesse texto. Jesus se revela na comunhão. Em Lucas capítulo 24, verso 30 e 31, nós lemos aqui, foi no partir do pão que os discípulos reconheceram Jesus. Notem, meus irmãos, que nesse texto tem uma particularidade que, se nós não atentarmos para ela, passa despercebido. Se eu sou o dono da casa, eu sento na cabeceira da mesa e eu sirvo a visita. Mas aqui no texto diz que Jesus, ele partiu o pão. Agora Jesus não era hóspede. Jesus não era hóspede. Aí eles se lembravam muitas vezes daquela cena. Alguém partiu o pão na nossa presença para 5.000 pessoas e fez aquele milagre extraordinário. Alguém nos abençoava quando partia o pão, como esse homem está fazendo. Aí os olhos dele se abriram. É Jesus. Esse terceiro viajante que vinha com a gente, que fingiu que ia passar mais adiante para prestar nossa hospitalidade, ele é Jesus. Então ele ressuscitou. Então logo nossos sonhos foram todos realizados. Nosso mestre vive. As mulheres tinham razão. Os romanos estão errados. Os judeus estão errados. As lideranças estão erradas. Deus cumpriu o seu plano. Jesus está conosco na mesa. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele se revelou quando os irmãos estavam em comunhão. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, meus amados irmãos, existe uma recomendação do escritor para nós: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que se aproxima, que o dia se aproxima. Então, meus irmãos, esse momento de comunhão, de estarmos juntos, ele é importante. Não podemos nos dar o luxo de ficarmos longe da comunhão dos irmãos, ainda que o texto diz que essa comunhão deve ser pelo motivo muito especial. O dia do arrebatamento na igreja está se aproximando e nós precisamos nos esquentar, e nós precisamos nos exercitar um ao outro, a contar. Irmã, não desanime. Valquíria, levanta tua cabeça. Jeane, olha para o céu, Jesus está vindo, e essa comunhão de nós juntos é que vai fazer isso. Os discípulos entenderam também, dentro desse contexto, que Jesus se revela, ou Jesus se faz conhecer quando estamos em comunhão. Outra verdade que encontramos no texto é que quando Jesus entra no nosso caminho, que quando Jesus ouve, quando Jesus se revela pela sua palavra, nós mudamos de direção. 11 quilômetros andados, 11 quilômetros de tristeza, 11 quilômetros de frustração. Mas notem no texto, meus irmãos, que assim que Jesus se revela para eles tomaram uma direção oposta. Eles vieram de Jerusalém Cristo. Para eles, talvez Jerusalém não fosse mais o foco do seu ministério. Eles estavam abandonando tudo que eles criam. Talvez eles não vale mais a pena ficar aqui. Jesus tinha de ficar
até que do alto seja revestido de poder, e eles estavam a caminho de Emaús. Mas quando Jesus se revela a eles, eles voltam imediatamente, e se já era final de tarde, quando Jesus chega na aldeia deles, quer dizer que no período da noite eles voltaram aquele mesmo caminho, alegres e contentes, e achavam eles que iam surpreender os discípulos com essa notícia. Jesus havia ressuscitado. E quando chegam, meus irmãos, juntos dos discípulos, no versículo 34, versículo 33 e 34, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu para Simão. Quando eles chegam lá achando que ia surpreender Jesus, já tinha aparecido para Simão Pedro. Quando nós vemos aqui, meus irmãos, enquanto eles ainda estavam falando das suas experiências no caminho, de como Jesus os repreendeu, mostrando que a sua tristeza não tinha razão de existir, porque tudo estava escrito sobre ele, de como Jesus apareceu à mesa e fez ali aquele contato com ele, relembrando dos momentos que tiveram e mostrando: eu estou vivo. Veja o versículo 36, e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz sejam convosco. Então nós temos, meus irmãos, que mais uma vez Jesus se mostrou, se deixou conhecer no meio da comunhão, quando eles estavam juntos. Mas não era de admirar, meus irmãos, não era de admirar, porque os discípulos estavam sobrecarregados agora de tristeza, mas quando eles veem Jesus, eles pensavam que era um fantasma, e eles, munidos de medo, de pavor, e Jesus disse: calma, fantasma tem mão furada, tem pés furados, fantasma come, vocês têm o que aí para comer? Jesus se revela a eles. Jesus mostra que o túmulo não era o final, que Jesus ressuscitava em cumprimento das palavras. Quando os discípulos eles saem de Jerusalém, eles saíram tristes, abatidos, chocados. A notícia era que o Messias havia falecido, estava preso dentro do túmulo. Agora eles voltavam pelo mesmo caminho, cheios de esperança. Saíram falando sobre morte, mas voltaram anunciando a ressurreição. Saíram sem entender os planos de Deus, mas voltaram com a certeza de que Cristo está vivo. E que entendemos, meus irmãos, nessa noite, Jesus caminha conosco, mesmo quando nós não percebemos. Jesus, Ele está ao nosso lado, mesmo quando nós não entendemos as situações que nós passamos, quando estamos desempregados, doentes, quando não somos aceitos, quando estamos tristes por algum acontecimento. Jesus entra no caminho da gente para nos trazer a Ele. Outra coisa que notamos, meu irmão, é que a tristeza, ela não pode anular os planos que Deus tem para vocês ou para mim. A tristeza que sobrecarrega o nosso coração, ela não tem poder de invalidar as promessas que Deus fez a cada um de nós. As Escrituras, meus irmãos, ela é a peça principal
para nós compreendermos os planos divinos que está sobre nós ou que está sobre a igreja. Nós entendemos nesse texto, meus irmãos, que é a palavra de Deus que aquece os nossos corações. É a palavra de Deus que é capaz de nos ensinarmos o caminho que devemos seguir. Outra lição que aprendemos é que Jesus se revela quando nós estamos em comunhão. Entendemos que quando nos encontramos com Jesus, nossos planos que estavam errados tomam outra direção. Que possamos dizer nessa noite, meus irmãos, a palavra de Deus queima o meu coração. Que possamos sentir a quentura proveniente da palavra de Deus, aquecendo nossas esperanças mortas. Jesus, Ele está passando pela nossa vida agora. Jesus está passando nessa estrada que eu e você está passando. Cabe a nós dizermos: fica, Senhor, pois já se faz tarde. Entra, Senhor, na nossa casa, pois a vida trouxe negridão, a vida trouxe um anoitecer de amargura. Fica, Senhor, na nossa vida. Fica, Senhor, conosco. Seja, Senhor, conosco. E assim, meus irmãos, o nosso coração arderá pela palavra de Deus. Assim, os nossos sonhos serão ressuscitados. Assim, nossa perspectiva quanto ao futuro serão renovados. Amém. Que Deus conceda a cada um dos irmãos a certeza de que é amado, de que é assistido, e que os caminhos da vida que nos confundem, eles serão todos desembaraçados pela palavra de Deus. Que Deus, pois, abençoe essa amada igreja. Continue orando por mim, pela minha família e pelo regresso do nosso pastor, que segundo ele está previsto para o dia 4 do mês 6. Amém? Que Deus nos abençoe.